Oi, tudo bem? Eu sou Rosana, fisioterapeuta aqui do Caciês, e hoje nós vamos falar sobre a contribuição do desenvolvimento neuropsicomotor no deficiente intelectual. Então, nós vamos primeiramente falar sobre a definição da fisioterapia aqui, qual que é o papel. Então, a fisioterapia ela é a ciência que estuda e previne e recupera pacientes com distúrbios cinéticos, funcionais e intercorrentes em órgãos do sistema do corpo humano. Trabalha em doenças geradas por alterações genéticas, traumas e enfermidades adquiridas. E também a atuação da fisioterapia ela é preservar, manter, desenvolver ou restaurar, no sentido da reabilitação e integridade do órgão, sistema ou funções. Utiliza-se de conhecimentos e recursos próprios, com a parte do processo terapêutico nas condições psicofisiosociais, para promover a melhoria de qualidade de vida. O papel da fisioterapia é observar questões posturais, de locomoção, de adequação no mobiliário escolar, auxiliando na orientação, no posicionamento e atitudes do seu desenvolvimento. Sendo assim, a fisioterapia deve intervir e auxiliar no processo de inclusão escolar, dentro da equipe por meio de ações, como orientação sobre as condições da deficiência apresentada, quanto ao posicionamento e a postura adequada. A prevenção da complicação decorrentes de qualquer deficiência, eliminação e barreiras arquitetônicas, é a importância do espaço acessível, adaptações de materiais do mobiliário escolar. Também ele vai auxiliar as famílias para encontrarem recursos comunitários apropriados, colaborar com a colaboração junto às escolas e às instituições, no sentido de integrar o estudante à comunidade. Habita o estudante com qualquer deficiência apresentada, com movimentos e posturas favoráveis e realização das tarefas escolares, entre outros aspectos. Então, a fisioterapia, no que se refere à inclusão escolar, visa, através de sua habilidade, competência, contribuir com o professor e os outros profissionais, minimizando as dificuldades desse estudante, objetivando um aproveitamento escolar ao máximo. Agora nós vamos falar sobre o objetivo geral da fisioterapia. Então, o primeiro objetivo da fisioterapia é oferecer qualidade de vida para o indivíduo, atuando tanto na prevenção como na reabilitação. A parte física, trazendo funcionamento com o objetivo de preservar. Manter, desenvolver e restaurar a integridade do sistema funcional do corporais e os órgãos do estudante. Nós também temos a função de avaliar, orientar e encaminhar a criança e o estudante, assim como orientar a família e os professores da importância da estimulação. O estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, para evitar sequelas tardias que interfiram no aprendizado. Adaptar e orientar quanto ao mobiliário, sem interferir na postura do estudante. Promover o aprendizado ou reaprendizado motor, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de executar atividades motoras ao mais próximo possível do normal. Agora nós vamos falar do objetivo específico. São utilizadas diversas ferramentas terapêuticas, incluindo atividades de equilíbrio, treino de marcha, coordenação motora fina e grossa, o espelho para trabalhar a postura e o espelho para trabalhar o esquema corporal. Além do corporal, nós temos a questão da orientação espacial e temporal. Não podemos esquecer também, nesse momento, da questão do brincar. Então, os brinquedos educativos, para estimular os movimentos e o raciocínio lógico. Ele vai tratar com eficácia os distúrbios relacionados com o objeto da minimizar, dos efeitos de incapacidade, seja ela permanente ou não,
e readquirir o máximo de independência funcional possível. Descobrir com o estudante novas posições, novas experiências, mostrando que o mesmo é capaz de realizar determinadas atividades, terminar novas formas e adequações, recuperar habilidades motoras perdidas dentro do limite do estudante. Orientar o estudante e a família sobre os cuidados pessoais, promover a melhora da qualidade de vida e a reintegração do indivíduo na sociedade, visando primeiramente a inclusão escolar. Agora nós vamos falar da fisioterapia em relação à contribuição nas seguintes habilidades. Não podemos esquecer da habilidade motora, que seria o arrastar, rolar, sentar, engatinhar de maneiras gerais. A coordenação motora fina através de atividades como prender pregadores coloridos no papel, brincar com bolinhas coloridas de vários tamanhos, estimular as brincadeiras com massinhas de modelar e desenhar com tintas e outros objetos. De outras formas também pode ser trabalhada essa coordenação motora fina, através do lápis, caneta, na questão do desenho, na questão do pintar e desenhar e recortar. Na integração sensorial, tátil, proprioceptiva, visual, vestibular e auditiva. Então, nesse processo, nós vamos trabalhar com todas essas funções, na qual é em diversas regiões do córtex cerebral e que contribui para o controle do movimento voluntário da cognição e das emoções. Também temos as mudanças na discriminação sensorial e a percepção que podem levar a déficits nas estabilidades posturais, no controle visomotor e também no planejamento motor. Não podemos esquecer da psicomotricidade. A psicomotricidade, ela compreende o corpo nos seus aspectos neurofisiológicos, anatômicos e locomotores, na questão da coordenação e se sincronizando-se no tempo e no espaço. Ela é a ciência que tem por objetivo o estudo do homem através do seu corpo, em movimento nas relações com o seu mundo interno e externo. Agora nós vamos falar sobre o transtorno do desenvolvimento intelectual ou a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é caracterizada por limitações nas habilidades mentais gerais. Essas habilidades estão ligadas à inteligência, atividades que envolvem o raciocínio, resolução e problemas do planejamento, entre outros. A inteligência é avaliada por meio do quociente da inteligência, que seria o QI, obtido por testes padronizados de resultado de uma pessoa com transtorno do desenvolvimento intelectual. Nessa avaliação, situa-se em 75 ou menos. A deficiência intelectual, principais sintomas. As características por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expressos nas habilidades conceituais, sociais e práticas. O indivíduo com deficiência intelectual apresenta um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, porém, limitações significativas em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: aprendizagem e autogestão em situação de vida como cuidado pessoal, responsabilidade profissionais, controle do dinheiro, realização do controle do próprio comportamento e organização em tarefas escolares e profissionais. E também não podemos esquecer na questão da comunicação. As habilidades ligadas à linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio lógico e o conhecimento e a memória também estão englobadas nessa situação. As habilidades sensoriais interpessoais, habilidades ligadas a conceitos da experiência alheia, empatia, habilidades com amizades e julgamentos sociais e autorregulares. Então, a pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras pessoas. Muitas vezes, essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade do que realmente tem.
Agora nós vamos falar da prevenção. A chance de uma criança desenvolver a deficiência intelectual depende de diversos fatores relacionados à genética, acompanhamento da gestação, saúde da mãe durante a gravidez, ambiente familiar saudável e na infância e adolescência, entre outros fatores. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar, minimizar a consequência da deficiência intelectual na vida da pessoa. Procurar aconselhamentos genéticos antes de engravidar. Quando houver casos de deficiência intelectual na família, o casamento entre parentes ou a idade materna avançada, maior de 35 anos. Então a pessoa ela tem que tomar esses cuidados porque esses são os setores de risco. Fazer um acompanhamento do pré-natal adequado para investigar possíveis infecções ou problemas maternos que podem ser tratados antes que ocorram danos ao feto. Manter uma alimentação saudável durante a gestação e evitar o uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas. Também não podemos esquecer que temos que realizar o teste do pezinho, que é obrigatório no Brasil. Assim que o bebê nasce, esse teste é a maneira mais eficaz de detectar a fenilcetonia e o hipotireoidismo congênito, que se não forem devidamente tratados, podem levar à deficiência intelectual. Seguir recomendações de vacinação, oferecer ao bebê alimentação adequada e ambiente familiar saudável, estimulador, além de cuidado para tentar evitar acidentes na infância. Procurar um médico caso note alguns problemas no desenvolvimento e ou crescimento da criança. Os níveis de prevenção da deficiência intelectual, elas podem ser distinguidos 3 níveis de prevenção. O primeiro, que se refere a um conjunto de abordagens que reduzem ao eliminarem o risco de ocorrências de deficiência intelectual. Segundo, que visa o diagnóstico e o tratamento precoce. E o terceiro, que procura limitar as deficiências. O tratamento da deficiência intelectual. A deficiência intelectual não é uma doença, e sim uma limitação. A pessoa com deficiência intelectual deve receber acompanhamento médico e estímulos através de trabalhos terapêuticos com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. As limitações podem ser sugeridas por meio da estimulação sistêmica do desenvolvimento e adequações em situações pessoais, escolares, profissionais e sociais, além de oportunidades da inclusão social. As instituições e escolas regulares devem realizar trabalhos eficientes no sentido da inclusão e da pessoa com deficiência intelectual. Então, pessoal, é isso. Obrigada. Oi, na plataforma do CACIES tem perguntas sobre a contribuição no desenvolvimento neuropsicomotor na deficiência intelectual. Essas perguntas estarão disponíveis durante uma semana, ok? Até mais.